é o nosso Deus. Irmãos, Canção de Maria se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1, e é sobre esse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, a palavra a ser anunciada. Lucas, capítulo de número 1, do verso de número 46 ao verso de número 56. Lucas 1, 46 a 56. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você já achou aí? Amém? Então, Lucas 1, 46 a 56. O Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os caminhos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos ler o verso de número 46 e 47 juntos, irmãos? Vamos lá? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Como é que está a sua alma? A sua alma traduz a canção de Maria. Como estamos nesses dias? Irmãos, gostaria de compartilhar gratidão de Maria, que é expressa em muitas falas importantíssimas aqui. Maria, seu cântico é chamado de Magnificat, em uma versão latina. Seu cântico se concentra na libertação de Deus em tempos passados. Maria, embora seu nome signifique serenidade, força, também identificado como Miriam. A gente tem uma Miriam na igreja, né? Maria. Ai, Maria, lá em cima, lá. Miriam, Maria. Irmãos, o concílio de Éfeso, que foi realizado em 431, quis dar a Maria um título que, entendo eu e os reformadores, que ela nunca quis. O concílio de Éfeso, lembrando que concílios posterior ao período apostólico, houve vários concílios, ou seja, vários momentos em que se reuniu pensadores, teólogos, até então padres católicos, para discutir alguns temas. E um dos temas que foi discutido, principalmente pelas ideias de um homem chamado Nestório, era o fato de que ele defendia que Maria era a mãe de Deus. Ele defendia o que é chamado, numa conjunção da língua grega, do Theotokos. Theos, Deus, Tokos, Maria, mãe de Deus. Queridos, Maria, tendo eu pelas Escrituras, nunca quis esse título. Nunca quis esse título. Mas deram a Maria esse título de mãe de Deus. Na ocasião, esse pensamento doutrinário foi rejeitado por muitos estudiosos, mas a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela permaneceu neste ensino e até hoje defende o Theotokos, Maria, mãe de Deus. E sendo Maria, mãe de Deus, ela é co-redentora com Cristo, é co-mediadora, quase que no mesmo papel de redenção
que Jesus tem sobre si. A controvérsia se deu, irmãos, nesse contexto, e louvado seja Deus que houve outros concílios da igreja, outros momentos em que discutiu-se sobre a Trindade, sobre a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um dos concílios que nós reformados pautamos e fincamos é o concílio de Calcedônia, onde a expressão desse concílio, o resumo, o extrato desse concílio define Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, com duas naturezas, natureza divina e natureza humana. E para que nós pudéssemos conhecê-lo, ele precisou encarnar-se, tal qual João capítulo 1 nos ensina. Mas para o catolicismo, irmãos, eles permaneceram naquela condição, e até hoje se tem Maria como uma corredentora, uma co-mediadora. Não sei se você advém de um contexto do catolicismo, ou se você já saiu desse contexto, ou se você está nesse contexto. A nossa intenção não é agredi-lo, mas é apenas trazer aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da figura de Maria. Para o catolicismo, essa doutrina não foi, portanto, rejeitada, mas para nós cristãos reformados não temos como aceitar o ensino de que Maria seja a mãe de Deus e corredentora com Cristo. Se lessem, ao menos de maneira detalhada, numa hermenêutica clara acerca desse Magnificat, o cântico de Maria, certamente mudariam de posição, mudariam de entendimento e se arrependeriam desse falso ensino, dessa falsa heresia, até porque nós temos na construção bíblica, na teologia paulina, Paulo dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas, amados, o que Maria nos ensina? Algumas palavras descritas nesse Magnificat, nesse cântico de Maria, são para nós grandes lições de vida. Primeira delas, Maria nos ensina e expõe uma atitude de engrandecimento do Senhor. E nós encontramos exatamente essa definição nesses primeiros versos das primeiras palavras do verso 46, quando Maria disse, quando recebe a anunciação, recebe a informação de que ela seria mãe daquele que haveria de ser o Filho de Deus. Maria, então, no momento exuberante, vai nos apresentar algumas atitudes. Primeira atitude dela, atitude de engrandecimento do Senhor, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Engrandecer não a si mesma, mas ao Senhor. É o mesmo que proclamar, a alma dela estava com a disposição e com o ato de proclamar a grandeza, não dela, mas a grandeza de Deus. Maria aqui, irmãos, não está olhando para si mesma, nessa grande informação que o anjo Gabriel lhe dá, que ela haveria de ser mãe de um ente santo. Mas Maria é esta, irmãos, que numa atitude de louvor e de gratidão ao nosso Deus, se coloca nessa postura de engrandecer o nome do Senhor. Lembrando do Salmo de número 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, mas antes fiz calar. Maria é essa mulher que se coloca numa condição de humildade, mas que quando tem essa mensagem do anjo Gabriel, ela engrandece o Senhor, ela fala bem de Deus, ela louva o Senhor, ela diz coisas maravilhosas sobre Deus, sua atitude de engrandecimento do nome do Senhor. Segundo, Maria aqui, irmãos, tem uma atitude de contentamento. Contentamento. O meu espírito se alegrou. Contentamento, alegria. E é interessante, irmãos, que a Bíblia, quando vai fazer essas análises, quando a gente vai no texto bíblico, na língua grega, aqui é usado duas expressões
psique, alma, e usado a expressão pneuma, fôlego de vida. E aqui ela quer dizer que quando ela recebe a mensagem que ela seria mãe do Filho de Deus, Maria tem um ato de exuberância, de exultação. Ela se enche de alegria. Alegria não causada pelo vinho, não forçada por alguma piada, não forçada por alguma circunstância enebriante, mas Maria recebe a mensagem com alegria. Ela diz: o meu espírito se alegrou, eu estou alegre, eu estou contente, eu estou exultante, porque eu recebi a mensagem que eu vou acolher o Filho de Deus no meu ventre. A alegria de Maria, irmãos, deve também nos chamar a atenção que a alegria do crente deve ser tamanha. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 16, quando ele fala: regozijai-vos sempre, ou ele diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Atitude de Maria: contentamento. Terceira atitude de Maria que nós temos no texto, irmãos, é uma atitude de chamá-lo de Salvador. Interessante que ela diz: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela poderia estar dizendo: meu espírito se alegrou, pronto. Mas ela não diz isso. Por que ela não diz isso? Porque Maria se vê numa condição de pecadora. Maria não se vê nessa posição do Theotokos, de ela ser a mãe de Deus, mas se vê numa condição de alguém que, por conta dos seus pecados, ela precisa de salvação, ela precisa de quebrantamento, ela precisa de arrependimento. E é nesse sentido, irmãos, que ela entende que essa salvação não foi planejada por ela. Essa salvação foi planejada nos tempos eternos, onde Deus Pai planejou no seu plano eterno de trazer a salvação ao homem a partir do instante que o pecado foi introduzido na raça humana pela desobediência de nossos primeiros pais. Irmãos, Maria é essa que está dizendo: meu espírito se alegrou em Deus, que me salva. Salvar de quê? A expressão aqui, irmãos, não é expressão salvar de qualquer coisa, mas salvar do pecado, é soterion, pois a salvação vem de Deus, e esse seria o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, irmãos, Maria aqui se coloca numa atitude de chamar Deus, na figura do Pai e do Filho, do ente santo que estava no seu ventre, de Salvador. Não de você vai ser um corredentor comigo, mas de Jesus ser aquele que haveria de salvá-la dos seus pecados. Maria era carente da graça de Deus como qualquer outro pecador. Ela precisava do Salvador, ela precisava desse que haveria de eliminar as condições de culpa, de dolo, de enfermidade da alma, de espírito abatido, de espírito angustiado, tal qual foi anunciado em Isaías capítulo 61, quando fala de Jesus que ele haveria de ser ungido para anunciar as boas novas, proclamar libertação aos cativos, anunciar libertação, colocar um novo cântico, ao invés de cinza, óleo de alegria. E Maria é essa que, quando recebe a mensagem, ela fica contente, exuberante e fala: olha, eu estou contente em Deus. A minha alegria é no Senhor, porque há salvação para a minha vida no Senhor. A quarta atitude de Maria, irmãos, é que Maria, conforme o texto diz aqui no verso de número 48, porque contemplou a humilde serva, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Nós temos que ser muito categóricos, muitas vezes, irmãos, em algumas posições. Isso é apologia, defesa da fé, apologética, defesa da fé. E nesse caso, Maria aqui nos ensina o quanto ela se coloca numa condição de serva. Nós, às vezes, perdemos muito na construção da língua
portuguesa de alguns termos na língua grega. E a expressão aqui, queridos, quando há uma referência acerca de Maria, de que ela mesma fala de si mesma, e que Lucas, o médico que vai escrever esse evangelho de maneira acurada, detalhada, ele usa a expressão doulos. E a expressão doulos significa escravo. Escravo, dando a ideia que, a despeito da cor da pele ou não, naquele tempo não havia somente uma escravidão por conta de cor de pele, havia escravidão por conta de dívidas, havia escravidão pelo fato de que alguém tinha mais posse, mais recursos e comprava pessoas. Ou pessoas se vendiam ou ficavam endividadas e eram tidas como escravos. E a partir do instante que se colocavam naquela condição de escravos, eles perdiam completamente a sua vontade. Era neutralizado o querer. O aspecto volitivo de um escravo era eliminado. A vontade dele era exterminada como um todo. Ele não tinha mais vontade, senão somente em fazer a vontade do seu Senhor. E Maria aqui, irmãos, ela não está dizendo outra palavra, senão ela usa a expressão: eu sou uma humilde serva, eu sou uma humilde escrava, eu não tenho vontade, a minha vontade implica em fazer a vontade do meu Senhor. Ah, irmãos, aí apologeticamente a gente vê o quê? Ela não se vê como co-igual a Cristo. E ela não se vê co-igual a Deus, mas ela se vê como serva, como escrava. E ela fala: o Senhor contemplou na humildade da sua serva, eu recebi algo que eu não merecia, porque eu sou escrava, eu sou serva, mas eu recebi um grande presente. E é por isso que ao final da frase ela fala: por isso eu sou bem-aventurada. Eu recebi algo que inimaginável. Irmãos, ela até é redundante, porque servo, doulos, não tem vontade. Ela fala, ela se submete à vontade de Deus humildemente, porque estava agora com essa promessa de que um ente santo haveria de nascer do seu ventre. Em quinto aspecto, irmãos, Maria nos ensina na sua atitude a reconhecer o poder soberano do nosso Deus. No verso de número 49, nós temos aqui, nesse Magnificat, nesse cântico de Maria, a expressão: porque o poderoso me fez grandes coisas. O poderoso me fez grandes coisas. Irmãos, nada foge ao controle do Senhor. Nada foge ao controle de Deus. E nesse caso, quando nós nos reportamos ao Salmo de número 29, você se lembra, você que é mais afeito às Escrituras, se lembra daquilo que o Salmo 29 diz: tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Aí ele começa a dizer: a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. E quem mexe com madeira, a gente tem aqui o nosso irmão que mexe com isso, né? Alguns irmãos da igreja que mexem com madeira. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedro é uma madeira dura, difícil, mas Deus quebra. Ao poder da palavra do Senhor. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor dá força ao seu povo. A voz do Senhor abençoa com paz o seu povo. Irmãos, Deus vai usar o anjo Gabriel para trazer uma palavra para Maria, e nessa palavra Deus vai mostrar quem Ele é, que era um Deus que tinha condições e poder para fazer coisas impossíveis. Como um ente santo poderia nascer sem que houvesse uma conjunção carnal entre homem e mulher? Como alguém poderia nascer dessa forma? Amados, é por isso que quando nós lemos o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria.
nasceu da Virgem Maria. Nós declaramos uma confissão de fé. Nós cremos que Jesus é esse ente santo que nasceu de algo surpreendente, sobrenatural, porque a voz do Senhor é poderosa. E Deus, manifestando o seu poder sobre a vida de Maria, para alcançar as nossas vidas, está mostrando o seu poder, e Maria está reconhecendo isso. Olha, esse Deus é poderoso sobre a minha vida, porque o poderoso me fez grandes coisas. O Salmo 146, no verso 3, ele vai também trazer-nos uma mensagem que podemos atrelar a essa fala de Maria, do reconhecimento dos atos soberanos de Deus, do poder de Deus, quando o Salmo 146, 3 fala assim: não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há auxílio, em quem não há salvação. E aí ele continua dizendo: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Irmãos, Maria confiava no Senhor, e não nela mesma. Maria reconhecia a voz de Deus por meio do anjo Gabriel, na anunciação de que haveria de vir, através dela, o ente santo. E sexta palavra, sexta condição que eu vejo nesse texto: Maria reconhece a misericórdia duradoura de Deus. Lembrando, irmãos, que misericórdia, miséria, cardia, coração. Miséria, pobreza. Carência, privação. Misericórdia, a junção das palavras. Deus se compadece de cada um de nós na miséria do nosso coração. É por isso que quando nós nos tornamos pessoas muito soberbas, orgulhosas, altivas, e achamos que podemos e somos e que fazemos, Deus deseja que nossos corações sejam transformados em corações humildes, quebrantados. É por isso que algo que Deus está sempre tratando nas nossas vidas é a soberba, porque foi a soberba que brotou no coração de Lúcifer. Ezequiel, capítulo de número 29, na comparação da queda de Lúcifer, de Satanás, o Senhor nos diz por meio do profeta: porque brotou orgulho, brotou soberba do coração de Lúcifer. Então o orgulho é sempre a gente puxar um pouquinho daquilo que na verdade é de Satanás, é do capeta, é do diabo, é das trevas. E quando nós puxamos isso para a gente, irmãos, isso é muito ruim. É muito ruim quando a gente fica perto de gente muito soberba, ou soberba, porque gente soberba acha que é Deus, acha que tem as mesmas características e a natureza de Deus. Síndrome de Lúcifer, livro do reverendo Caio Fábio. Maria é essa, irmãos, que não se ensoberbece. Maria é essa mulher que, citado humildemente, se vê como serva e fala da misericórdia de Deus. E ela reconhece essa misericórdia que perpassa e que vem desde praticamente a queda, porque logo de imediato, quando houve a queda, em Gênesis capítulo de número 3, já no verso 15, verso 1, 2, 3, fala da desobediência. 12 versículos depois tem uma promessa. 12 versículos depois, Deus faz uma promessa para nós, que Ele enviaria o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. E Deus faria com que houvesse inimizade. Inimizade. Não há amizade de Deus com o diabo. Não há amizade de Deus com Satanás. Não há comunhão da luz com as trevas. Mas Deus manifestou compaixão com a obra da criação que Ele fez ali e que deu o nome de Adão, aquele que vem da terra, de Eva, auxiliadora, e que a despeito de todo o mandamento que Deus havia dado para que não caíssem no pecado da desobediência, caíram. Mas a despeito de terem caído, Deus está dizendo: eu vou mandar alguém para resolver o problema. Eu vou mandar alguém para tratar desse problema que vocês criaram.
Eu vou mandar alguém para remover a culpa que agora vocês trazem, porque vocês, por conta da desobediência, estão escondendo de mim, porque foi o que Adão fez quando o pecado entrou. Ele escondeu de Deus, e até hoje há tanta gente escondendo de Deus. Atrás da religião, do poder, do dinheiro, da fama, do prazer. Maria, irmãos, está reconhecendo aqui que desde lá atrás, desde Gênesis, desde os tempos eternos, Deus sempre foi um Deus misericordioso. E essa misericórdia de Deus e essa compaixão de Deus vem sendo manifestada no tempo e na história, e que agora ela se vê alcançada também por essa misericórdia. A sua misericórdia vai de geração em geração, referindo-se a Jesus. Irmãos, no entanto, porém, a compaixão não era ela, era Ele. A redenção não viria dela, vem dele. O amor maior não viria dela, vem dele. O sacrifício não seria dela, mas dele. O sangue derramado na cruz não seria o dela, mas dele. Os pregos cravados nas mãos não seriam dela, mas dele. O mediador, o intercessor, não seria ela, mas ele. A ressurreição não viria dela, mas dele. A promessa do Espírito Santo, tal qual João capítulo 14, João capítulo 16, palavra de Jesus no final do livro de Lucas: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não veio dela, veio dele. A ordem pós-ressurreição e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, não veio dela, veio dele. A promessa de que estaria conosco todos os dias, não veio dela, veio dele. Irmãos, é essa Maria que é atribuída um título que nunca deveria ser dado a ela, porque ela é serva, ela é pecadora, ela é alguém carente da graça e que reconhece a misericórdia do Senhor. Irmãos, o anjo Gabriel lhe disse, versos anteriores, a partir do verso 26 do mesmo capítulo, o anjo Gabriel havia dito: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono da casa de Davi, seu pai, e ele reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E diz ainda o anjo Gabriel, na anunciação, dizendo para Maria: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, irmãos, nada disso veio dela, veio dele. É fato que não podemos ter Maria de mais e nem Maria de menos. Alguns demonizam Maria, mas o problema não foi Maria, foi a interpretação e a hermenêutica equivocada que se faz acerca de quem é Maria. Tê-la demais é atribuir a ela o que não é devido. Tê-la de menos é não reconhecer que foi pecadora, favorecida, aquela que achou graça diante de Deus, pecadora, mas bem-aventurada, que acolheu em seu ventre esse ente santo. Portanto, irmãos,
nos faz pensar algumas questões acerca de Maria. Quero relembrar. Ela proclama a grandeza de Deus. Ela experimenta a alegria, o contentamento que vem de Deus. Ela reconhece a necessidade da sua salvação. Ela age como serva humilde e submissa à vontade santa e soberana de Deus. Ela reconhece o poder soberano de Deus sobre a sua vida. O poder está sobre ele, o poder vem dele. Ela reconhece que o seu Deus era um Deus misericordioso e que revela a sua misericórdia por meio desse antissanto Jesus que haveria de nascer. Irmãos, concluindo essa fala, e eu quero que você preste bastante atenção. Se Maria precisou quebrantar-se ao acolher Jesus no seu ventre, muito mais nós. Muito mais nós. Jesus hoje, ele não precisa de novos ventres. Jesus hoje, ele não quer outras Marias, outros ventres. Jesus quer outra coisa. E Provérbios, capítulo de número 23, uma citação de Salomão, e o próprio Jesus diz que ele é maior que Salomão. O provérbio diz assim, numa anunciação de Jesus: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Jesus hoje não quer nenhum ventre, não quer o nosso dinheiro, não quer o nosso poder, não quer a nossa fama, mas ele quer o nosso coração sujo, o nosso coração manchado pelo pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais. E quando nós entregamos o nosso coração a ele, ele não vai reformar esse coração, porque esse nosso coração sujo, ele não presta. Ezequiel fala: dar-vos-ei um novo coração. Não mais um coração de pedra, insensível, rebelde, reticente à voz de Deus, reticente à voz do Espírito, mas um coração sensível e um coração quebrantado, que agora discerne as coisas espirituais e que vive para Deus. E amados, o convite já nos foi feito. O primeiro convite já nos foi feito ali na cruz, quando Jesus morre ali na cruz, em nosso lugar. Um convite para que nós entendamos a história da redenção, não somente o seu nascimento, mas a história da redenção, o propósito pelo qual Deus mandou Jesus ao mundo. E ao entendermos a história da redenção, irmãos, nós podemos receber esse convite. E esse convite não será feito mais por anjos, em anunciação de anjos, não mais os anjos que orientaram José, orientaram Maria, orientaram os magos, Gabriel que fez isso. Não mais o anjo Gabriel com essa missão de comunicação. Jesus hoje nos faz esse convite à medida que nós ouvimos o Evangelho. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é um convite da graça para que nós agasalhemos a sua mensagem não no ventre, mas no nosso coração. E o meu desejo é que você possa, nesta noite, ouvir o convite de Jesus. E ele sempre fala, para quem quer que seja, tenha um conhecimento mental dele há tantos anos. Para quem quer que seja, que tenha um conhecimento mínimo de quem ele é. E a despeito de você não conhecer Jesus tanto quanto deveria, ele faz um convite tão importante para cada um de nós. E o convite que ele faz a nós pelo Evangelho é: vinde a mim. Vinde a mim. E o meu desejo, que você possa aceitar o convite de Jesus. Porque quando a gente aceita esse convite de Jesus, quando a gente diz: sim, Jesus, eu entendi,
o quanto eu estou longe do Senhor. Quando a gente aceita esse convite de Jesus, não mais no ventre de uma mulher, mas no coração, cumpre-se o propósito pelo qual Deus mandou Jesus aqui na terra, na sua vida, para redimir-nos dos nossos pecados. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nas nossas mentes, para que nós possamos ouvir de fato o convite de Jesus. Nós estaremos ouvindo algumas músicas finais do grupo musical que apresentou há pouco.